Glória a Deus. Glória a Deus. Sente-se, irmãos. Esse é Jesus. Jesus, diga esse nome, Jesus. Diga mais forte, Jesus. Jesus. Hoje estou dando início a uma série de mensagens. E o tema dessa série é Jesus, o Deus que veio. O Deus que veio. Nós estamos aí no advento do Natal, né? Mês de dezembro. E muitos se lembram do pinheiro, se lembram... Esse é até um negócio que eu vou até abrir um parênteses assim, né, irmão? Eu desde sempre, desde criança, é algo meu, tá, irmão? Em nome de Jesus, não estou estabelecendo doutrina nenhuma aqui. Eu só estou comentando algo que é meu. Eu nunca vi sentido no pinheiro nevado como decoração em Cuiabá. Eu falei, cara, isso não tem nada a ver com o Natal, ainda mais em Cuiabá. Quando eu era criança, eu olhava, cara, eu nunca nem vi um pinheiro. O que isso tem a ver com o Natal, cara? O tempo passou, eu pensando da mesma forma, eu me converti, aí que eu larguei mão do pinheiro mesmo. Aí que pra mim não... É até uma guerrinha que tem lá em casa, minha mulher quer o pinheiro, eu falo, não, larga a mão do pinheiro. Tem nada a ver, tá, irmão? Não quero estabelecer doutrina nenhuma, é só um parênteses aí. Porque em dezembro nós ouvimos falar de muitos natais acontecendo ao mesmo tempo. Nós conhecemos aí, sei lá, o Natal das luzes, o Natal do comércio, sei lá, o Natal da correria, o Natal das lembranças. Mas existe um Natal que não pode ser perdido. Qual é esse Natal, pastor? Eu estou falando o Natal da revelação de Deus. Meus irmãos, quando nós olhamos para Belém, não estamos diante de uma lenda, nós não estamos diante de um enfeite ou diante de uma tradição religiosa, não, nós estamos diante do maior acontecimento da história, o próprio Deus entrando no tempo, vestindo carne, habitando entre nós, morrendo em nosso lugar e ressuscitando para nos dar vida. Aleluia. A palavra de Deus revela-nos que Jesus, ele tem duas naturezas distintas. Eu quero dar alguns fundamentos teológicos para você essa noite, simples, mas profundos. Jesus tem duas naturezas distintas, uma divina e outra humana. Meus irmãos, Jesus é Deus, sem deixar de ser homem, e homem sem deixar de ser Deus. Este é um glorioso mistério. Um menino que nasceu em Belém, ele foi enfaixado em panos. Aquele menino que nasceu em Belém, ele foi enfaixado em panos. Ele é o Criador do universo, ele é o Pai da eternidade. Glória a Deus. No Evangelho de João, no capítulo 1, dos versos 1 ao 14, nós vamos explorar esse texto daqui a pouco. Esse texto revela-nos a mais gloriosa de todas as mensagens, a mensagem de que Deus se fez homem e veio habitar entre nós. E é por isso que nessa série de mensagens, nós queremos voltar ao essencial. Essa primeira mensagem da série vai nos mostrar que quem realmente nasceu em Belém não foi apenas um menino, mas o Deus eterno que se revela, a luz que vence a escuridão, o Deus presente que escolhe habitar conosco. Nós vamos tentar responder a pergunta que sustenta toda a encarnação: por que Deus se fez homem? Porque a glória se tornou pó. Porque o rei escolheu a forma de servo.
E veremos que a resposta muda tudo. Ele veio para nos alcançar. Ele veio para nos entender. Ele veio para nos salvar. Quantos são gratos por isso? Diga amém. Essa série, espero, em nome de Jesus, ela vai revelar o impacto disso para nós hoje. Quais são os benefícios eternos para a humanidade? O que nós ganhamos com seu nascimento, com a sua morte, com a sua ressurreição? A vida dele nos guia, a morte dele nos reconcilia, e a ressurreição dele nos garante a esperança. Glória a Deus. Guarde isso no seu coração, meu irmão. O Natal não é sobre o que o mundo faz em dezembro, mas sobre o que Deus fez por nós para sempre. Nessa época em que tantos celebram uma data sem compreender o real significado, essa série de mensagens existe para lembrar a Igreja Batista Morada e anunciar ao mundo que Jesus é Deus que veio, Jesus é Deus que se fez homem, Jesus é Deus que nos salva. Eu oro para que cada mensagem dessa série não seja apenas informação, mas seja transformação. Que cada coração perceba que o Natal não é apenas uma história bonita. O Natal é um convite vivo. Amém? Quantos estão prontos aí? Quantos querem ouvir essa mensagem? Vamos para a primeira mensagem da série então? Em nome de Jesus. Esse é o tema da primeira mensagem da série: Jesus, o Deus que se revelou. Anota aí. Jesus, o Deus que se revelou. Já que você anotou, agora anote a referência, João 1, e abra sua Bíblia lá. Nós vamos ler dos versos 1 ao 14. Evangelho de João, capítulo 1, a partir do verso 1. Quando você estiver com a sua Bíblia aberta nessa referência, você diga Jesus. Quem ainda não abriu, fala espera. Evangelho de João, no capítulo 1. Já está lá, diga amém. Aleluia. Deus é bom, né? Eu leio esse texto na versão King James. Diz assim: no princípio, diga assim, no princípio. Isso, no princípio. Vamos lá. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a venceram. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Verso 7, eu vou ler novamente. Ele veio como testemunha. Diga assim, testemunha. Diga, eu sou uma testemunha. Isso, olha só a testemunha aqui, ó. Ele veio como testemunha para quê? Que testificasse a respeito da luz. Você que é testemunha, irmão, você precisa testificar a respeito da luz. Por quê, pastor? O texto explica para você: a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Verso 8:
João não era luz, mas foi enviado para testemunhar da luz. A palavra é a luz verdadeira que, vindo ao mundo, ilumina a toda a humanidade. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito através dele, mas o mundo não o conheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E a palavra se fez carne, e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, preste atenção, o Natal, ele não começa numa manjedoura. O Natal começa na eternidade. Aleluia. Antes de haver luz no céu, havia luz em Deus. Ele é a própria luz. Antes de Belém, havia glória. Aleluia. A verdade mais profunda do Natal é essa, e você precisa entender isso. Deus, Ele veio até nós. Deus veio até nós. O Natal, ele não revela apenas um bebê que nasce, mas um Deus que se mostra. Amém? Glória a Deus. Deus é bom. Dentro desse aspecto, dessa primeira mensagem, Jesus, o Deus que se revelou, eu quero tratar os versículos iniciais de João capítulo 1. E eu posso dizer para vocês aqui, Jesus é eterno. Ele é Deus. Dos versos 1 ao verso 3, no princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Deixa marcadinho, João, porque você vai voltar nesse texto. Eu quero que você vá num texto que você conhece bem, até de cor talvez. Gênesis 1:1. Amém? Como começa o evangelho de João no capítulo 1, que nós acabamos de ler? No princípio era o verbo, sim ou não? Como começa Gênesis? Vamos lá? No princípio. Olha aí, ó. No princípio. No princípio Deus criou os céus e a terra. A terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Eu vou parar aqui. Voltemos ao nosso texto. João 1:1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Quando a palavra do Senhor no verso 3 diz: disse Deus haja luz, e houve luz, nós estamos falando de Jesus. Todas as coisas foram criadas através dele. Sem ele nada do que existe teria sido feito. Agora preste atenção aqui, nós vamos trabalhar um pouco o contexto do Evangelho de João. João, ele não apresenta Jesus como um profeta. João apresenta Jesus como Deus. Ele é criador, ele é sustentador, aquele que sempre existiu. João, o discípulo amado, ele escreveu esse evangelho provavelmente quando os outros apóstolos todos já estavam mortos. Estes foram mortos por martírio. João escreveu esse evangelho com o propósito de defender a fé cristã,
de um ataque que a igreja estava recebendo nessa época ali, nos primeiros séculos ali, de uma heresia muito perigosa, que quase devastou a igreja ali nos 3 primeiros séculos. Qual é essa heresia, pastor? Gnosticismo. O gnosticismo estava infiltrando na igreja de tal forma e estava trazendo prejuízos muito grandes. João escreve esse evangelho provavelmente ali 20 anos depois que os apóstolos tinham morrido, todos. E ele escreve este evangelho para denunciar aquele que é uma espécie de casamento espúrio ali entre a fé judaica e a filosofia grega. O pensamento grego, chamado de dualismo, diga dualismo, tinha uma premissa que era terrível para a igreja, porque esse dualismo ele declarava que a matéria, ela é essencialmente má. A matéria é essencialmente má. E o espírito, essencialmente bom. Então, dessa maneira, para os gregos, eles negavam, crendo no dualismo, eles negavam 3 doutrinas básicas do cristianismo. Quais são essas doutrinas básicas do cristianismo? O dualismo grego, ele negava a criação, a encarnação e a ressurreição. Acabou o cristianismo. Por isso, irmãos, na mente de um grego, era impossível que Jesus fosse Deus. Com isso, no final ali do 1º século, eles começam a negar a divindade de Cristo. E João entra nesse cenário, escreve esse evangelho para provar uma tese. Qual tese, pastor? Jesus Cristo é verdadeiramente Deus, sem deixar de ser verdadeiramente homem. Ele não deixou de ser Deus ao se encarnar, ele não deixou de ser homem ao retornar para o céu como Deus. Quando nós lemos o texto, no princípio era a palavra ou era o verbo. O verbo está no pretérito imperfeito. No princípio era o verbo. O que isso significa, pastor? Significa que quando tudo teve um princípio, e no princípio, nós lemos Gênesis agora, no princípio Deus criou os céus e a terra, Jesus, o verbo, já existia. Quem está me entendendo, diga amém. Você está comigo aqui, irmãos, amém? É importante, irmão, você segurar a onda aí, não sair, não se levantar, evitar movimentação ao extremo, para você não perder uma linha, senão você vai viajar na maionese aqui. Fica aí, aguenta a sede. Quem está lá fora, acolhimento, recolhe quem está lá fora, manda entrar, fala que o pastor mandou chamar. Glória a Deus. Glória a Deus. Grita lá no banheiro, lá, fala, oh, acelera esse processo aí, irmão. Acelera. E outro, irmão, se você tiver muito ruim para ir no banheiro, vai sozinho. Não chama ninguém não. Não atrapalhe seu irmão não. Quem está aqui comigo? Amém. Então vamos lá. Se ele pré-existia no começo de tudo, significa o que, irmão? Ele é eterno. E a eternidade é um atributo exclusivo de quem? De Deus. Quem está aqui comigo? Tem um autor chamado C.S. Lewis. Quantos já ouviram falar dele? Ele traz uma questão bastante interessante. Ele diz algo a respeito de Jesus que é bastante intrigante. Ele fala assim, que a respeito de Jesus nós temos 3 opções. 3 opções apenas. Ou Jesus é um mentiroso, ou Jesus é um louco, ou ele é Deus. Fica aqui comigo que você vai entender. Se Jesus não é aquele que ele disse ser, porque ele disse que ele era Deus, filho do homem,
ele é um mentiroso. Se ele não é quem ele pensou ser, ele é louco. Mas se ele é quem ele disse ser, então ele é Deus. Ele disse: quem me vê, quem a mim vê, vê o Pai. Porque eu e o Pai, nós somos um. Amém? As pessoas então, nessa época, eles diziam ser Jesus um profeta. Eles diziam: não, ele é um homem bom, profeta, um mestre moral. Eles diziam, esses que não acreditavam Jesus ser Deus, eles diziam assim: ó, ele é um profeta, ele é um mestre moral, ele é alguém com o espírito iluminado. Agora vamos lá, se ele foi alguém que mentiria a respeito da sua própria identidade, porque ele falava que ele era Deus, então se ele não era, então ele era mentiroso. Então se ele mentia a respeito da sua identidade, ele não pode ser um profeta. Ele não pode ser também um mestre moral. E se ele mentia a seu respeito, ele não poderia ter um espírito iluminado. Quem está aqui comigo? Então, no nome ali de C.S. Lewis, só existe uma opção, que é entender que ele estava no princípio com Deus e que Jesus é Deus. Você está acompanhando o raciocínio? Sim? Glória a Deus. Se você ficar viajando, irmão, você não vai entender. Presta atenção aqui. Aguenta a sua sede, aguenta o banheiro aí. Não sai não. Jesus é Deus. No princípio criou Deus os céus. Meu irmão, quando os céus e a terra foram criados, o nosso Redentor estava lá. Sim. Ele não estava passivamente assistindo tudo, não. Ele estava lá ativamente. Glória a Deus. Porque o texto diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Isso vai nos levar por um caminho para uma conclusão inevitável. Dentro dessa conclusão, eu posso separar, digo para vocês em primeiro lugar, dentro dessa conclusão, meu irmão, a matéria não é eterna. Aquele vídeo está no jeito, Vitor? Tá? Calma aí. A matéria não é eterna. A matéria foi criada. E foi criada por quem? Pelo nosso Redentor. Diga obrigado, Jesus. Meu irmão, este mundo é feito de matéria. E a energia da matéria, a energia não cria a si mesmo. Logo, alguém de fora da matéria, independente da matéria, maior que a matéria, criou tudo do nada. Aleluia! Criou o universo, estabeleceu leis para governar o universo. E quem fez isso? O nosso Redentor. A conclusão que eu chego em segundo lugar: este mundo ele não veio à existência por geração espontânea. Existe uma teoria da geração espontânea. Este mundo não pariu a si mesmo. Este mundo, meu irmão, não deu à luz a si mesmo. O mundo ele não vem à existência por iniciativa própria. Este mundo foi criado, recriado pelo nosso glorioso Redentor, Jesus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito seria. Ainda dentro dessa conclusão, eu trago um terceiro aspecto. É inevitável você entender isso. Esse mundo não é fruto de uma mega explosão cósmica. A teoria do Big Bang não tem apoio na verdade. Sabe por quê? Porque o caos não produz ordem. Vamos chamar um cientista para explicar para nós? Apaga as luzes e solta o vídeo lá. Volta. Preciso do áudio.
impossível que sobre as constantes antropológicas, né? Pedi para o senhor comentar, explicar algumas delas, como isso pode ser muito interessante. As constantes antrópicas são subdivididas. São constantes que têm que ser geneticamente sintonizadas para que a vida seja possível. São subdivididas constantes. Transparência atmosférica, gravidade na origem do universo, gravidade hoje, nível de oxigênio, são todas constantes, são subdivididas, tem que ser milimetricamente sintonizadas para que acontecemos. Eu falei que o oxigênio você tem que ter 1% de oxigênio no ar. Se você tiver menos oxigênio, você não respira. E se você tiver mais, o que acontece? Você encontra uma menina na outra, morreu. Combustão espontânea. E tem 20%. Então, qualquer mudança em uma dessas variáveis, ela não é possível. A probabilidade de nós termos 122 constantes milimetricamente sintonizadas para que a vida seja possível é de uma chance em 10 elevado a 138. São 138%, 138%, matematicamente falando. Isso é um segundo de vezes impossível. Matematicamente falando. O planeta Terra existe por acaso, é matematicamente impossível. Existe uma matemática chamada de estatística de probabilidade, que foi chamada de princípio de Boyle. O princípio de Boyle diz que uma chance de 10 elevado a 50 é probabilidade zero, ou impossibilidade. 10 elevado a 51 seria 10 vezes impossível. Uma chance de 10 elevado a 52, 100 vezes impossível. 53, 1000 vezes impossível. 54, 10 mil vezes impossível. 55, 100 mil vezes impossível. Então, onde é que nós vamos chegar no número de impossibilidades quando essa conta chegar a 138? É impossível um planeta como a Terra, por acaso. Marte, por exemplo, que o povo diz que é parecido com a Terra, não é nada, nem campo magnético tem. É impossível vir de Marte. Não tem campo magnético. Sem campo magnético não há vida. Então, o que é que isso nos diz? Que essa causa, que além de ser não espacial, conforme nós vimos na exposição, portanto infinita, imaterial, portanto espiritual, atemporal, portanto capaz de ver o futuro que livremente você decide, sobrenatural, porque não tem lei da natureza na origem do universo, extremamente poderosa, porque criou o universo a partir do nada, também é extremamente inteligente. Por quê? Porque organizou as 122 constantes da forma que elas são organizadas para que a vida fosse possível na Terra. Aleluia. Glória a Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Eu não sei se você está me compreendendo, irmão, mas eu estou falando do Natal. O Natal não pode ser um pinheiro com bolinhas coloridas. Um porco pururuca. Vocês estão entendendo do que eu estou falando? Eu estou falando que o Criador do universo, ele veio. Isso é o Natal. Isaías, no capítulo 40, o verso 12, descreve a poderosa, inigualável soberania de Deus. Ele pergunta ali no texto, de forma retórica, quem, se não ele, poderia ter medido as águas com a palma da mão? Quem já foi no litoral aqui? Quem já foi na praia aqui? Quem já viu o mar, aquela imensidão? Todos os oceanos cabem na mão dele. É assim que ele mediu as águas dos oceanos. Pegou a água do oceano na mão.
Esse texto vai falar que ele mede os céus com o dedo. Ele mede a terra e os montes com a sua balança. Esse texto revela que Ele é o Criador, o Senhor de tudo. Esse texto mostra o quão insignificante são as nações comparadas à sua grandeza. Abra no livro do profeta Isaías, nesse capítulo que eu citei agora, 40. No verso 26. Você lá está? Olha o desafio que ele te faz aqui. Levantai os olhos e observai as alturas. Quem criou tudo isso? Foi aquele que coloca em marcha cada estrela do seu incontável exército celestial e a todas chama pelo nome. O seu poder é incalculável, inextinguível, a sua força, e por isso nenhum desses corpos celestes deixa de atender prontamente. Eu não sei exatamente quantos sextilhões de estrelas existem. Eu não vou lembrar agora. Alguém se lembra aí? Quantos sextilhões eu sei que são 6 trilhões. Eu não lembro quantos sextilhões de estrelas existem. Ele deu nome a cada uma. E ele chama pelo nome e todas comparecem. Olha aqui para mim, irmão. O Natal, ele não começou na manjedoura. O eterno não começou na manjedoura. Ele entrou nela. Natal não é história infantil. É revelação divina. Onde está a igreja? Para entender isso e celebrar isso. E comunicar isso. Ao mundo que está perdido nas luzes. Nas falsas luzes que ofuscam a verdade. Meu irmão, quando entendemos quem nasce em Belém, o Natal deixa de ser tradição e se torna transformação. O seu culto de Natal não será mais o mesmo. Não vai ser mais aquela reza que você faz lá antes de comer. E olha lá se faz, né? Natal, ficamos mais preocupados com as frutas na mesa, com o porco assado, com o pinheiro, com bolinhas coloridas, com os presentes. E nos esquecemos do essencial. De quão grande é o nosso Deus. Jesus é Deus. Quão grande é meu Deus. Cante. Cantarei. Esse aí é o seu melhor? Para dizer que ele é grande, esse é o seu melhor? Então cante aí, meu irmão. Quão grande? Quão
sobre todo. Cante isso. Sobre todo nome é o teu. Tu és digno. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome. Sobre todo nome é o seu. Tu és digno. Tu és digno do louvor. Então eu cantarei. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Então diga que Ele é grande. Cante. Quão grande e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aplauda Ele se você crê mesmo. Aleluia! Jesus é Deus, diga Jesus é Deus. Você está vendo, irmão? Você está preocupado com a sua roupa de Natal, se você ia comer salada, fruta, porco. Irmão, você tem que anunciar isso aqui. Que Deus veio. Mas você tem que saber quão grande é esse Deus. O segundo aspecto dessa mensagem, Jesus, o Deus que se revelou, Jesus é a luz que vence a escuridão. Verso 4: nele estava a vida. Nele, Jesus, estava a vida. Nele estava a vida. Olha só, texto de 1 João, no capítulo 5. Eu estou no Evangelho de João, agora eu vou para 1 João, primeira carta de João. Está lá antes de Apocalipse, antes de Judas, né? Tem lá 1 João, no capítulo 5. Olha só, eu vou ler o verso 11, não, eu vou ler o verso 10, olha só. Ora, quem crê no Filho de Deus, Jesus, né? Quem crê no Filho de Deus, tem em si mesmo esse testemunho. Todavia, todo aquele que não deposita fé em Deus, o faz mentiroso, porquanto não crê no testemunho que Deus proclama acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos concedeu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Voltamos para o Evangelho, no verso 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Aleluia. E a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a venceram. Meu irmão, tudo que existe no universo só existe porque recebeu vida através de Jesus. Eu vou repetir isso, talvez você não tenha entendido. Tudo que existe no universo só existe porque recebeu vida através de Jesus. Anjos só existem por causa de Jesus.
Homens só existem por causa de Jesus. Os animais só existem por causa de Jesus. O universo só existe por causa de Jesus. Tudo. Quem que criou tudo? Foi Ele. Ele não passou a existir. Ele é o Pai da eternidade. Ele é autoexistente. É Ele quem dá a vida a todos. Digam glória a Deus aí. Meu irmão, o simples fato de você estar aqui é a prova que Ele existe. Porque é Ele que dá vida. Se você está vivo, foi Ele que te deu. Ele existe, Ele é Deus. Ele quem preserva a vida. Diga glória a Deus. Sabe o que Paulo, quando ele estava pregando lá no Areópago para os atenienses, Paulo disse assim: porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Ele é tudo e todos. Jesus é a luz que vence a escuridão. Natal é sobre Ele. Quando a luz chega, a treva tem que ir embora. Jesus é a luz que ilumina todo homem. E quando Ele chega, a ignorância vai embora, a incredulidade vai embora, a idolatria vai embora, a feitiçaria, os vícios, toda sorte de escuridão moral, tudo tem que ir embora. Para Jesus não há vida irrecuperável. Para Ele não há pecado que Ele não perdoe, não há vida que Ele não restaure. Essa luz é que salva, essa luz é a luz que cura, essa luz é a luz que liberta, essa luz é a luz que transforma. Aplauda mesmo Ele. O mundo estava em trevas. O texto de Gênesis deixa isso claro. O mundo estava em trevas espirituais, morais, emocionais. Note, eu vou abrir um parênteses aqui. Olha aqui para mim, irmão, por favor. Ele pede para te dizer isso. Deus, Ele não enfeita, Ele não romantiza aquilo que te destruiu. Olha aqui para mim. Se essa maldição recaiu sobre a sua vida, não chame isso de propósito. Aquilo que quase acabou com você, o Senhor viu, Ele vê o abuso que você sofreu. Não chame isso de propósito. A rejeição que você sofreu, o abandono que te cortou, a humilhação que fizeram você passar, não diz que isso foi vontade de Deus. Porque toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do Pai das luzes, o qual não há sombra e nem variação. Essa maldição que recaiu sobre a sua vida não foi Deus. Não chame de propósito de Deus, não. O propósito de Deus é que você seja salvo. O Senhor manda te dizer essa noite: eu sei, eu me importo. A cura para isso na sua vida, meu irmão, quando vai acontecer, quando você parar de justificar essas coisas e entregar
de verdade, total e completamente. Tudo isso nas mãos do Criador do universo. Só Ele pode te restaurar. Amém? Jesus, Ele não trouxe a luz para o mundo. Ele é a luz do mundo. Ele ilumina o que está escondido. Ele revela o caminho. Ele expurga o medo. Quantos creem, diga amém. Sim, meu irmão, onde a luz entra, a escuridão ela não tem opção, a não ser meter o pé, fugir. Se Jesus for a sua luz, nenhuma área da sua vida permanecerá confusa ou perdida. Ele é a luz. Eu ainda trago um terceiro aspecto dessa mensagem. Jesus, o Deus que se revelou. Porque o texto no verso 14 diz, e aqui está o enunciado do terceiro tópico: Jesus veio habitar entre nós. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Jesus é o Criador de todas as coisas. Ele é o sustentador de todas as coisas. Ele é o doador da vida. Jesus é tudo isso. Olha aqui para mim. Diante de um Deus como esse, você não pode ficar neutro. Você precisa tomar uma decisão em relação a Jesus Cristo. Ele não é um qualquer, Ele não é uma energia, Ele simplesmente é o dono do universo. Diante do dono do universo, Jesus, você tem que se posicionar. Aliás, eu preciso te lembrar que indecisão é uma decisão. A decisão de não decidir em relação a Jesus. Ele mesmo falou a respeito daqueles que decidem, que não decidem por Ele. Ah, fica em cima do muro. Ah, não sei, não estou pronto. Ah, eu não sei se eu quero assumir compromisso com Jesus. Ah, sabe o que Jesus falou? Olha aqui para mim. Sabe o que Jesus falou para essas pessoas que nunca sabem se quer andar com Jesus ou não? Ele falou: quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Ei, mureteiro, você está indo contra o Criador do universo, tá? Se você não está ajudando Ele na missão dele, você está indo contra Ele. Não tem neutralidade. Irmão, presta atenção aqui. O reino não existe neutralidade. Ou você ajunta com Jesus ou você espalha. Ou você é por Ele, trabalha em favor do reino dele, ou você está indo contra o reino dele. Olha aqui para mim. Se você não trabalha para promover o reino de Jesus, você está trabalhando contra o reino de Jesus. Não, pastor, mas eu não estou fazendo nada. O não fazer nada é ir contra o reino dele. Quem não é por mim, é contra mim. Você aguenta 5 minutinhos contra o Senhor do universo? Abre o seu olho então, tome uma decisão hoje. Jesus tabernaculou. Ele fez morada entre nós. Ele está falando de proximidade, diga proximidade. Ele está falando de relacionamento, Ele está falando de presença. Ele não quer visitar, Ele vem para morar. Jesus não veio passar dia, irmão. Ah, Senhor, vem nos visitar. Que visitar? Ou Ele mora ou Ele não mora.
Aleluia. Ele não enviou um anjo para falar que nos amava. Ele não enviou um representante, não. Ele mesmo veio. Deus veio. Jesus é o Deus que se revelou. Ele quer habitar no lar. Ele quer habitar na sua rotina. Ele quer habitar nos relacionamentos, meu irmão. A presença dele transforma ambientes e corações. Quarto lugar, eu vou falar do propósito do Natal. Estamos falando do Natal. O Natal é um convite à salvação. Quando nós estamos lendo o texto de João 1, nós conseguimos observar algumas decisões que são tomadas aqui. Estávamos falando de decisão agora. E João vai nos mostrar isso. Veja, verso 6. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim que todos virem a crer por intermédio dele. João não era luz, mas foi enviado para testemunhar da luz. A palavra é a luz verdadeira que, vindo ao mundo, ilumina a toda a humanidade. Qual é a primeira decisão que nós observamos aqui, meu irmão? A decisão de João Batista. Lembra do contexto histórico? Nós estamos vindo de um período de 400 anos de silêncio. É o período intertestamentário, onde o Senhor falou no passado, através dos profetas. Ele passou 400 anos sem comunicar com nenhum profeta, até que ele levantou João Batista. Olha aqui para mim, irmão, para um povo que estava acostumado a ouvir Deus falando direto. Deus para de falar com o povo. Há 400 anos aparece um maluco que tinha umas roupas muito estranhas, que o cardápio dele era muito estranho, falando umas coisas muito estranhas num lugar muito estranho, porque ele pregava no deserto. João era todo estranho. Deus gosta das coisas loucas. O cara muito certinho assim, o cara tem que ser meio coisado. João Batista, ele tinha tudo para bater no peito e falar assim: ah, rapaz, 400 anos de silêncio, agora é comigo, irmão. Eu sou o cara. Tanto tempo sem Deus falar, agora é comigo. Aquele muvuca, ele batizando para arrependimento lá no deserto, o povo estava indo para lá, ouvia a mensagem de arrependimento, ele confrontava: raça de víboras, e o povo se juntava. E ele pregando aquela muvuca, os líderes religiosos, os políticos da época foram até lá e falavam assim: ei, você que é o Messias? Ele poderia bater no peito e falar assim: eu tenho um negócio aí, eu tenho um mistério aí, ninguém tem essa palavra, eu sou o cara. Mas o texto diz que ele falava acerca da luz, mas ele não era a luz. Ele era apenas uma voz que clama no deserto. Ele era uma voz. Quando os seus discípulos, porque ele formou discípulos, pessoas estavam acompanhando João Batista. Quando Cristo se manifestou, ele olhou e disse: ali está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não evocou nada para si, ele não arrogou nada para si, ele falou: não é comigo essa parada. Eu sou apenas uma voz. Uma voz. Porque o que vem depois de mim, eu não tenho condições nem de desatar as sandálias dele. Eu não engraxo o sapato dele. Os seus discípulos falaram assim: estão falando que ele que é. Sigam. Não é comigo, é com ele.
Qual foi a decisão de João Batista, meu irmão? Dar glória devida ao seu nome. Ele não aceitou ser chamado de Cristo. A decisão importante: não receber glória. Nós estamos falando de Natal. Decisão importante, 10 versos 10 e 11. Aquele que é a palavra estava no mundo, mas o mundo foi feito através dele, mas o mundo não o reconheceu. Vou ler de novo. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito através dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Qual é a outra decisão que nós observamos aqui? A decisão que as pessoas tomaram de rejeitar Jesus. Os seus não quiseram. Lá em Gênesis, no capítulo 3, no verso 15, nós vamos observar a fala do Senhor a respeito desse momento que a semente da mulher nasceria. Ali já é o anúncio do Evangelho, irmão. Lá em Gênesis, capítulo 3. A semente da mulher nasceria e ele esmagaria a cabeça da serpente. Amém? Não foi Maria que esmagou a cabeça da serpente. Tem alguém comigo aqui? Você já ouviu por aí que é a Maria que pisa na cabeça da serpente? Alguém já ouviu isso aí? Ah, que Maria, irmão. Mulher de Deus, bênção. Mas quem pisou na cabeça da serpente foi a semente dela, Jesus. Cadê os alunos da escola bíblica aqui, do discipulado aqui? Tipo e antítipo. Estão ligados? Irmão, vou dar um monte de exemplo aqui. Vocês que estão no discipulado, fica ligado. Alegorias, tipo, antítipo. Nós estamos estudando teologia, irmão. Olha só, irmão, em Gênesis, Deus já estava falando de Jesus. Os patriarcas, eles falaram dele, os profetas apontaram para ele. Olha só, o cordeiro da Páscoa era um símbolo de Jesus. O tabernáculo era um símbolo dele. A arca da aliança era um símbolo dele. O que estava dentro da arca, as tábuas da lei, o vaso com maná, o cajado de Arão que floresceu, que estava dentro da arca, tudo símbolo dele. As festas que Israel celebravam apontavam para Jesus. Os sacrifícios no templo apontavam para Jesus. O sábado era sombra dele. Tudo apontava para ele. E na plenitude dos tempos, diz a palavra do Senhor, ele veio, nascido de mulher, nascido sob a lei, para ser o nosso Redentor. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, o qual andou por toda a parte fazendo bem, libertando o oprimido do diabo. Meu irmão, os cegos viram, os mudos falaram, os surdos ouviram, os coxos andaram, os leprosos foram purificados, os mortos ressuscitaram. Ele pregou o evangelho do reino, mas os seus não o receberam. O que diz Hebreus? Como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Hoje é um dia que Ele separou. Hoje é o dia da salvação. Jesus está aqui, poderoso para salvar você, para quebrar suas algemas, para romper os grilhões que te prendem, para quebrar o poder do vício sobre a sua vida, transformar você num filho de Deus, livre, salvo, transformado. Meu irmão, não rejeite essa mensagem. Finalmente, uma outra decisão que nós enxergamos nesse texto: a decisão da aceitação de Jesus Cristo. Ele foi rejeitado pelos seus, porém, entretanto, todavia, mas um contraste entre o que passou e o que virá.
em virtude da rejeição de Israel. Olha aqui para mim. Por causa da rejeição de Israel. Guarde isso no seu coração, meu irmão. Por causa da rejeição de Israel. Não importa de onde você vem, não importa para onde você vai, se você receber Jesus Cristo, Deus faz de você um filho. Porque nem todos são filhos de Deus. A coisa mais extraordinária que pode acontecer, a coisa mais milagrosa que pode acontecer, que possa existir neste mundo, é quando Ele pega você, escravo do pecado, retira as suas algemas, te dá a vida, restaura você, te perdoa e faz você uma nova criatura, e coloca o seu nome no livro da vida, e faz de você membro da sua família. O maior milagre não é a cura do câncer. O maior milagre não é a restauração do seu casamento. O maior milagre não é a fartura financeira. O maior milagre não é o carro. O maior milagre é ter o nome escrito no livro da vida. Você agora é filho do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Agora você tem uma herança eterna, imaculada, inacessível. O que é uma herança inacessível, pastor? Inacessível é algo que se mantém fresco. Inacessível é algo que não perde o brilho. Inacessível é algo que está sempre novo. Inacessível é algo que é impossível de ser corrompido, é incorruptível, é inalterável. A herança, a esperança que você tem é inacessível. A herança que Ele deixou para você, a vida eterna, é incorruptível, inalterável e se renova a cada manhã. João não quer que eu e você saímos daqui confusos sobre o que significa ser filho de Deus. Quantos filhos de Deus nós temos aqui? Preste atenção. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Verso 12. Mas, contudo, todavia, a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, os que creem no seu nome. Verso 13, presta atenção, ele vai dizer o que significa ser filho. Os quais não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aleluia. Então, ser filho de Deus não é algo hereditário. Não é porque o seu pai é filho de Deus que você vai ser. A porta é estreita. A porta é estreita. Só cabe um. É um por vez. E a porta é Jesus. Ele é a porta. Ele ainda diz, segundo os quais não nasceram de sangue, nem da vontade da carne. Isso significa, meu irmão, que você não pode bater no peito e falar assim, eu sou filho de Deus. Não, você não pode. Você não tem competência para se autoproclamar filho de Deus. É Ele que dá poder para fazer de você filho de Deus. Somente o próprio Deus pode fazer de você seu filho. E a única condição que Ele exige é que você creia no seu Filho Jesus Cristo como Salvador pessoal, como Senhor da sua vida.
o Verbo criador, o Verbo doador da vida, o Deus que liberou uma palavra e tudo passou a existir, todas as coisas são sustentadas por Ele, o Deus autoexistente, o Deus infinito, o Deus imenso, o Deus eterno, o Deus imutável, o Deus onipotente, o Deus onipresente, o Deus onisciente, o Deus transcendente, o Deus soberano, maior que tudo que existe. Foi Ele que criou, e Ele pode te fazer filho. Paulo falou que Ele se esvaziou. Ele esvaziou-se a si mesmo. Ninguém esvaziou Jesus, Ele se esvaziou. Jesus colocou suas sandálias da humildade. Ele vestiu pele humana. Ele andou nessa terra, bebeu nossa água. Ele comeu do nosso pão. Ele chorou nossa lágrima. Ele sentiu a nossa dor. Ele carregou sobre o seu corpo o nosso pecado, as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E Ele habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Ele não habitou entre nós cheio de juízo. Ele habitou cheio de graça. Porque se Ele habitasse entre nós cheio de juízo, nós teríamos sido fulminados. Mas Ele habitou cheio de graça, para nos dar a chance de recomeçar, de reconstruir, de vivermos uma nova vida, ainda nessa vida. Jesus veio, Deus veio para te dar vida. Ele nos amou com um amor eterno. Ele nos atraiu com as suas cordas de amor. Ele mudou a nossa sorte. Ele transformou a nossa vida. Ele nos arrancou dos grilhões do inferno e nos deu vida, nos transformou e nos fez membros da família de Deus. Nós vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Meu irmão, presta atenção, a glória não é um atributo de Deus. Glória é o resplendor massivo de Deus. Quando Jesus Cristo veio, Ele veio revelar Deus em todo o seu esplendor. Quem vê a mim, vê o Pai. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Nele, Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O amor se revela no Natal. Existem evidências muito fortes de que Jesus não nasceu no mês de dezembro. Para nós pouco importa. Eu não celebro a data, eu celebro o fato. Ele nasceu. A palavra do Senhor diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando nós éramos ainda pecadores. O Natal é a prova viva do amor de Deus. Ele não esperou que nós fôssemos perfeitos. Ele veio porque éramos incapazes de nos salvar. Meu irmão, olha aqui para mim. Estudantes da palavra, presta atenção aqui. A manjedoura aponta para a cruz. A cruz aponta para a ressurreição. O Natal, olha aqui para mim. O Natal não é sobre o que oferecemos a Deus, mas sobre o que Deus ofereceu por nós. É uma decisão que transforma a vida. O Natal é uma decisão que transforma a vida.
Romanos no capítulo 10, no versos 9 a 10, que se com a tua boca confessares Jesus como seu Senhor, em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. O Natal, meu irmão, só encontra o verdadeiro sentido quando nós reconhecemos Jesus não apenas como o Deus que veio, mas como o Senhor da nossa vida. Jesus se fez homem para abrir um caminho de reconciliação. Meu irmão, celebrar o Natal sem entregar o coração a Jesus é apenas conhecer a história, mas perder o propósito. O convite é claro. Ele veio para nos tirar das trevas e nos levar para a luz que ilumina todo homem. Ele veio para nos dar perdão, Ele veio para nos dar nova vida, Ele veio para nos dar a viva esperança. Meu irmão, hoje, como naquele primeiro Natal, Ele está aqui batendo a porta. Ele não está batendo a porta de uma hospedaria, Ele não está batendo a porta de um hotel, Ele está batendo a porta do seu coração. A maior celebração do Natal não é um presente que você recebe, mas a vida que você entrega para Ele. O Eterno entrou no tempo para poder entrar no seu coração. O Deus Luz veio para iluminar a sua vida. O Deus presente, o Emanuel, se tornou carne para estar com você. Ao celebrar o Natal, que todos entendam, não é apenas sobre Jesus nascer, é sobre Jesus nascer em nós. Jesus é o Deus que veio, o Deus que veio. Nós estamos no mês de dezembro. Igreja, nós carregamos uma mensagem poderosa. Natal não pode ser pisca-pisca, pinheiro verde com bolas coloridas. Olha aqui para mim. Natal não fala sobre a paleta de cores que vocês vão usar. Natal não é sobre troca de presentes. Natal é sobre proclamar que Jesus é o Deus que veio, se manifestou, o Criador dos céus e da terra, o sustentador de todas as coisas, que se fez carne, sofreu, morreu, ressuscitou, para que a partir da sua fé, agora você pudesse ter a oportunidade de se tornar filho de Deus e viver com Ele eternamente. Se Ele sustenta o universo. Vocês viram o pastor Tasso Licurgo falando? Meu irmão, se na atmosfera tivesse menos que 21% de oxigênio, nós não iríamos respirar. Se tivesse um pouquinho mais que 21%, nós sofreríamos combustão instantânea.
21%. Que perfeição é essa? E é esse Deus transcendente que, por sua soberania, sua escolha, Ele decidiu que queria morar dentro de você. Que honra! Que honra! Que privilégio! Logo nós que merecíamos o inferno, logo nós que merecíamos ser condenados, Ele nos ama tanto que se fez homem e habitou entre nós. Jesus não veio passar férias aqui. Jesus não, Deus, Ele não se fez homem para você ficar postando musiquinha natalina no Instagram. Empanturrar de comida no dia 24. Trocar presente. O verdadeiro sentido do Natal é que Deus veio. Deus veio. Jesus é Deus. O que você vai fazer com isso? Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. Eu peço para você ficar em pé, nós vamos orar agora. Hoje nós vamos celebrar a ceia ainda, irmãos, amém? Mas antes, eu quero orar. Feche seus olhos. Todos em oração agora. Todos, sem exceção. Todos, oremos. Deus veio ao nosso encontro. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o testemunho. O testemunho é que a vida está no Filho. E quem tem o Filho tem a vida. E quem não tem o Filho não tem a vida. 1 João 5. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Se você não tem Jesus aí, você pode ser um cara muito legal, mas você não tem vida. E quando tudo nessa terra acabar, você irá para o lugar de condenação, de morte eterna. Porque só tem vida eterna quem tem o Filho. Simples assim. Mas por que é desse jeito, pastor? Porque o Deus que criou todas as coisas quis que fosse dessa forma. Ele estabeleceu uma única condição: que você entregasse a sua vida, confessasse Jesus como Senhor e cresce no coração. Com os olhos fechados, oremos. Senhor, obrigado. Obrigado por essa noite, Senhor, pela Tua palavra. Complete a obra nas nossas vidas, Senhor.